Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Sabadão, amanhã domingo, obviamente, depois segunda-feira, na parte da noite, Vasco e Furacão, pelo Brasileiro. Podendo a gente chegar a 31 pontos, era pra gente ter chegado já a 30, se não fosse aquele vacilo contra o Criciúma, né? Aquela mancada contra o Criciúma. Fizemos só um ponto, perdemos 2 pontos lá naquela partida. Fomos a 28 e agora a gente pode chegar aí a 31 pontos. E sempre pensando no número mágico de 45, 44, 46. E depois pensar em Sul-Americana, pré-Libertadores e por que não Libertadores, dependendo aí do andar da carruagem, como falam os mais antigos. O Campeonato Brasileiro está muito nivelado por baixo, pouquíssimas equipes performando aí intensamente, né? Regularmente. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, né? São os times aí da ponta, chegando forte São Paulo. Então o Vasco tem que tentar ir a 31, esquecer segunda-feira da Copa do Brasil. Segunda-feira é Brasileiro, 28 pontos, tem que jogar para chegar a 31 ponto. O Vasco não tem nem essa expressão virar a chave, né? O Vasco tem que pensar só no Brasileiro. E aí, após essa partida, aí sim, pensarmos na de quinta-feira, Copa do Brasil. E nesse particular, segunda Campeonato Brasileiro, quinta Copa do Brasil, pergunto aos senhores, o Vasco deve priorizar alguma competição? E se a resposta for positiva, o Vasco deve priorizar alguma competição, qual a competição que deveria priorizar? Na minha modesta opinião, e li contrariamente isso aí, em sites, em youtubers e tal, assisti também gente falando que o Vasco deveria priorizar a Copa do Brasil. Não sei se é um bom pensamento. Não adianta nada chegar aí às semifinais, passando pelas quartas e cair para a segunda divisão ou ficar ali naquele bolo tormentoso, né? Hoje, nossa diferença são só 6 pontos da zona do rebaixamento. E a gente, se tivesse ganhado do Criciúma, né? Esquece, já passou. Mas agora, ganhando do Furacão pelo Campeonato Brasileiro, a gente chega aí e se aproxima bastante, né? De um possível G8. Mas acho que o Vasco não deveria priorizar competição alguma. E se tivesse que priorizar, sempre o Campeonato Brasileiro. O Vasco não aguenta mais pensar em segunda divisão, não aguenta mais pensar em cair e não aguenta mais jogar anos na segunda divisão. O Vasco jogou 2 anos seguidos na segunda divisão. Quem não acompanha, quem não ama, quem não gosta, esqueceu ou esquece. Eu não, jamais vou esquecer essa mais uma vergonha aí que os dirigentes do Vasco impingiram ao torcedor vascaíno, o cara que ama mesmo, né? Bom, na sequência aqui, muita atenção com aquela declaração do Rafael Paiva dizendo que ele teve dificuldades em colocar os reforços do Vasco para jogar. O Vasco vinha numa sequência boa, 4 vitórias, e aí foi colocando aí junto Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodrigues. E não deu liga. E friso, não estão preparados os 3 para jogarem. Não tem intensidade para isso ainda. Nenhum dos 3. Estou afirmando isso. O Emerson Rodrigues, talvez intensidade para um tempo, né? Sempre pela direita, onde ele performa mais, atacando a profundidade. O Adson também joga pela direita, mas não ataca a profundidade, leva mais por dentro. E o David pela esquerda, atacando a profundidade, e ali tendo a ajuda do Bahia, e uma chegadinha do Verratti para ficar ali compondo aquela situação, para tentar ciscar ali, né? O Vasco nunca marca, o Vasco cerca, né? Não temos perde-ganha, não vou entrar nesse mérito não.
mas acho que tem que entrar com calma com esses jogadores. Payet, titular. Coutinho está sem intensidade. Vocês viram aí os jogos que o Coutinho fez. E a gente não pode pensar em queimar esse jogador. Nem Souza, nem Alex Teixeira. E o Emerson Rodrigues são outros 500. Bom, o atacante aí, Jean Menezes, está chegando. E vi ele jogando pelos dois lados, mais pelo lado direito, atacando a profundidade, dando assistência. Faz poucos gols, né? 31 anos, tem menos que 60 gols na carreira. Então, teríamos aí, pela direita, o Watson por dentro, o Emerson Rodrigues atacando a profundidade por fora, o Jean também, Menezes também jogando por fora, e na esquerda, o David atacando a profundidade, jogando por fora, podendo jogar também às vezes com o Jean Menezes. Temos que ter situações, temos que ter variações, né? O Vasco tem muita dificuldade porque não tem dinheiro no Vasco. Bom, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Maicon. Nada de Pelé, pelo amor de Deus. Banco, junto com Rojas, junto com Lincoln, junto com Mauro Galvão, junto com Orlando Fumaça. Quem você quiser colocar como zagueiro. Mauro Galvão, já falei, Odivan, mas em campo não. Brincadeiras à parte, João Vitor pela esquerda e Maicon pela direita. O Maicon tem dificuldade de jogar pela direita, pela esquerda, então deixa o Maicon na direita e o João Vitor pela esquerda. E o João Vitor consegue jogar pela esquerda, não obstante ser melhor pela direita. Hugo Moura, Cocão e Payet, Adson, Verratti, David. Não esqueçamos que o Vasco joga dentro de casa. E aí pelo menos uma linha média com intensidade, né? No geral, são 54 partidas entre o Vasco e o Furacão, 21 vitórias do Vasco e 18 do Furacão, 15 empates, repetindo 54 jogos, né? Mas o Vasco não ganha do Furacão há 13 anos, é um problema, né? Na Copa do Brasil, uma vitória para cada um, sendo que o Vasco passou quando jogou contra o Paranaense, o Furacão, porque fez mais gols na casa do adversário. Então houve um empate para cada lado, só que o Vasco avançou. E salvo engano, foi em 2011, quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. Salvo engano. Bom, na Sul-Americana, 2 vitórias do Vasco. E para fechar aqui, temos uma ótima novidade. Fernandinho, que é o cara que ali fica rondando o meio de campo, posiciona os companheiros, né? É o cara que acerta o time, é o cara que bota os jogadores para correr, né? É o regente, não joga nem segunda e nem quinta. Que maravilha para o Vasco. Estamos sem esse jogador aí por 2 tempos. Temos Payet um tempo um pouquinho, depois ele morre. E o Fernandinho vinha jogando bem no Atlético Paranaense. Então teremos um regente em campo, Payet, enquanto o Furacão não vai ter. E para fechar aqui, voltando a falar em Jean Menezes, vai ser colocado no bid da CBF para ficar apto a jogar, e abre aí uma possibilidade de jogar tanto pela direita quanto pela esquerda, atacando a profundidade. O Adson joga por dentro e temos também pela esquerda o David, que também ataca a profundidade, também faz a função do Verratti, se o Vasco precisar um dia colocar alguém no lugar do Verratti. Na última partida ele optou pelo Ryan, na outra, ou 2 para trás, ele optou pelo GB, mas o David também faz essa função aí, né? Podendo colocar o Jean Menezes na esquerda e colocar o David para fazer a função do Verratti, quando o Verratti não puder jogar, tiver cartões amarelos, lesões, etc, etc, etc. Bom, Vasco Análise, se gostou do meu canal aqui, se inscreva, né? Vasco Análise, YouTube. Sininho para receber as notificações, dê um like aí, para mostrar o YouTube engajamento. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.